Pega a visão, cria, pega a visão, Monstrolândia aqui no Tijefim, olha nos meus olhos. Beleza, escravidão e plantation, monocultura, certo? Tudo muito bem amarrado, tudo junto. Por quê? A escravidão de fato, ela começa a pegar volume a partir de 1575, quando Portugal domina o Reino do Congo, o antigo Reino do Congo, e ele passa a ser fracionado, certo? Então, a partir daí, com a falta de soberania do Reino do Congo, a escravidão toma uma proporção muito grande. Os escravos ficavam armazenados em pombos, certo? Pombos, que eram depósitos ainda na África. Dos pombos, eles seguiam para os portos, dos portos para os navios negreiros. Detalhe que os navios negreiros só eram chamados dessa forma pelos brancos, pelos europeus, basicamente pelos portugueses. Mas, pelos escravos, eram chamados de tumbeiros. O limite máximo de armazenamento de cativos chegava de 900 a 1000, basicamente 900, já depois de estendido, certo? É claro que esse limite não era respeitado. Existem várias cartas explicando sobre isso, e eles aumentavam, passavam desses limites, beleza? Bem, eles eram armazenados nos navios negreiros e trazidos para as Américas, principalmente para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, o primeiro destino era exatamente a venda desses escravos em um dos mercados mais importantes aqui no Brasil, é o de Valongo, lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, na região portuária, no bairro da Saúde, lugar inclusive que eu nasci, certo? Ali ficava o cais de Valongo. Normalmente, os negros cativos, né, os africanos, eram separados por sexo, idade e também por uma forma muito específica, que era pela grossura da canela, onde eles diziam que aqueles que tinham uma canela grossa seriam os negros preguiçosos e fina, aqueles com disposição para o trabalho. Eles eram separados das suas famílias quando chegavam aqui com as suas famílias. Normalmente, as etnias eram todas separadas, porque não apenas da região da África Central, eles chegavam por aqui. Da África Ocidental também, tá? Mas a maior parte dos escravizados vieram da África Central. Vieram do Congo, depois da Angola, e um dos portos principais era exatamente Luanda, certo? Gente, chegavam aqui no Brasil, principalmente na região sudeste, Rio de Janeiro, polo comercial, econômico e político do país, e seguiam, em princípio, para as fazendas, certo? Depois, eles também foram destinados às minas. Vamos falar sobre as fazendas, porque aí a gente entra em outro assunto muito importante, que é o plantation, a monocultura, a base principal e inicial de exploração do solo brasileiro, certo? Utilizando o plantio da cana-de-açúcar. Os brancos aprenderam a cultivar, né? Já sabiam como fazer, porque eles experimentaram nas Ilhas Afortunadas e também nas Antilhas, certo? Aqui no Brasil eles aperfeiçoaram o plantation e ganharam muito dinheiro com isso. A produção toda era destinada à Europa. A produção não era destinada internamente. Normalmente em locais com a terra nem tão fértil, certo? Grandes extensões, muitas extensões apenas da mesma cultura, ou seja, a monocultura da cana-de-açúcar. Beleza? Base econômica principal do Brasil colonial. Até então, a cana-de-açúcar liderava esse tipo de economia. O plantation era baseado na escravidão. A mão de obra era escrava, certo?
E ao longo do tempo as fazendas deixaram de se chamar fazendas para serem chamadas de engenhos. E como funcionava o engenho? O engenho tinha dentro dele a administração, certo? A casa dos senhores do engenho, a casa grande, e a senzala, onde ficavam armazenados os cativos, os africanos escravizados. E também a moenda, onde era moída a cana-de-açúcar. A moenda nem sempre era movida, tá, por bois. Na maioria das vezes, pelos próprios escravos que trabalhavam sem descanso e no mínimo de condições humanas, nas mínimas condições humanas, certo? Era uma situação muito crítica, muito cruel, muito cruel. Bem, então temos o engenho separado na administração, na casa do senhor do engenho, casa grande, certo? Temos a moenda, local de trabalho, e temos as senzalas, ou a senzala. Nem sempre a senzala ficava em um local afastado do engenho, certo? Aliás, da Casa Branca. Boa parte das vezes, em algumas vezes, nós temos, inclusive, comprovações arqueológicas aqui no Brasil, que muitas vezes as senzalas, ou a senzala, ficava embaixo da casa do senhor do engenho, com apenas um espaço bem pequeno, que não passava nem o rosto, para ter contato com a luz do sol, para respirar. Muitas vezes, os negros cativos também não conseguiam ficar erguidos dentro dessas senzalas. Esse era o local de armazenamento dos negros escravos. Tinha também o local onde eles eram castigados, o tronco, mas não apenas o tronco. Eles eram marcados pelos seus donos como se fossem animais, certo? Até mesmo nos animais, isso é uma crueldade, e esse tipo de marcação do seu negro, da sua propriedade, era sinal de grandeza daquele senhor do engenho. O senhor do engenho tinha um posto de nobreza em Portugal. Ele também influenciava na política da localidade, colocando os seus parentes, seus familiares e amigos em cargos na administração pública. Ele tinha muita influência, ele dominava aquele espaço político e aquela localidade social. Bem, esse era o plantation, que trabalhava utilizando a mão de obra escrava. A mão de obra escrava também era utilizada nas minas, e nas minas a situação ainda era mais cruel, porque os negros ficavam dentro da água o tempo inteiro, ou seja, basicamente do peito para baixo, dentro da água, minerando, com a esperança que se achasse uma pepita de ouro ou de qualquer tipo de minério valioso, eles conseguiriam conquistar a sua liberdade, algo que não acontecia, certo? Também os negros cativos trabalhavam nas cidades com ofícios como pedreiro, alfaiate, porém eles também tinham que pagar aos seus senhores o serviço que eles prestavam nas cidades. Perfeito? Ou seja, a escravidão foi um momento triste, onde os portugueses tomaram para si vidas como se fossem suas propriedades, certo? Suas propriedades. Enfim, algo que deve ser lembrado, algo que deve ser, sim, ainda que o tempo tenha passado e a escravidão basicamente não exista, nós temos a escravidão contemporânea, que são as áreas periféricas, ainda assim, os negros, ainda assim, os afrodescendentes merecem reconhecimento por tudo que aconteceu durante a escravidão aqui no Brasil e também em outros países afora. Jefferson Araújo, um barco remando contra a maré.